Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Freitas e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a responsabilidade criminal penal do profissional farmacêutico. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, né? Todos vocês sabem o que é crime hediondo? Então, o farmacêutico, ele pode sim ser responsabilizado de forma criminal ou penal se ele comete crime hediondo. Então, vamos saber o que é crime hediondo? O crime hediondo é aquele crime considerado de grande complexidade ou gravidade e que, na maioria das vezes, ele recebe um tratamento diferenciado de julgamento, porque realmente ele é considerado um crime que traz dano à vida das pessoas, né? Ou não, mas de qualquer forma ele é um crime considerado grave, de extrema gravidade, tá? Dentro do nosso Código Penal, a gente tem vários crimes considerados hediondo, como homicídio, roubo, então são os crimes mais graves, mas isso não exime o farmacêutico de ter alguma atividade considerada como crime hediondo, tá? Então, eu queria convidar vocês hoje a falar um pouquinho sobre a responsabilidade penal e criminal do profissional farmacêutico, tá? E as penalidades que o farmacêutico pode sofrer, né, mediante a julgamento por conta de algum crime cometido. Vamos falar um pouquinho também sobre quais esferas isso acontece, né? Em que situações isso acontece e qual é a responsabilidade do profissional farmacêutico. Então, são poucas as situações que o farmacêutico pode ser julgado e que pode ser considerado que o farmacêutico cometeu um crime e que seja responsabilidade de forma criminal ou penal, mas existe, né, essas possibilidades. E uma dessas possibilidades é quando o farmacêutico ele avalia uma fórmula, né, avalia um produto e esse produto está em desacordo com o que foi aprovado pelos órgãos de vigilância sanitária, com seu registro, né, ou com a sua formulação. E ainda assim o profissional não comunica aos órgãos que fazem toda a fiscalização sobre esse desacordo da fórmula e do produto, né, do que deveria ser para o que está sendo produzido. Então, se o farmacêutico comete esse tipo de infração, isso é considerado, ele é responsabilizado criminalmente por conta disso, tá? Existem outras situações também onde o farmacêutico pode ser penalizado, né? Então a gente tem aí situações como, por exemplo, a própria dispensação de medicamentos errados, que a gente viu na unidade anterior, que é considerada responsabilidade civil. Se essa dispensação causar morte ou lesão grave ao paciente, o farmacêutico pode sim ser julgado e pagar, né? De que não só ressarcir, mas ele pode sim receber uma pena que seja até mesmo a não poder ter liberdade, né? A sua liberdade ser cerceada. Então, pode sim ter penas graves como detenção, tá? Então, outras situações que a gente pode considerar, né, como que o farmacêutico pode, na verdade, ser julgado pelo crime na esfera criminal, né, como de natureza criminal, é quando o farmacêutico ele pode sim promover tráfico de drogas, né? O que é considerado tráfico de drogas? Quando o farmacêutico vende medicamentos que são medicamentos da portaria 344 sem a devida receita e acaba fazendo com que esses medicamentos sejam comercializados de forma ilegal, tá? Então, o farmacêutico pode sim ser julgado por responsabilidade na área penal, né? Na esfera penal, criminal,
por conta disso. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fim terapêutico ou medicinal. Isso está no Código Penal, artigo 273, tá? Então, a gente pode sim ter situações onde nós pagamos por isso, né? Onde somos julgados por isso. Então, essas são as principais situações, né? Onde o farmacêutico é julgado pela responsabilidade penal, criminal. Então, se tiver lesão corporal culposa, né? O fornecimento de medicamento em desacordo com a receita médica, se tiver um dano para o paciente que leve à morte, a venda de medicamentos que constam na portaria 344, que é considerado tráfico de drogas, né? Porque são medicamentos que deveriam ser controlados e o farmacêutico é responsável por esse controle. Então, nós temos aí algumas atitudes que podem ser consideradas delitos, que podem ser consideradas crime, dependendo da avaliação de toda a situação, tá? Importar, vender, expor à venda, ter em depósito, de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo medicamento falsificado, isso é crime também. Então, vamos falar um pouquinho, mediante esses crimes, quais são as penas que normalmente o farmacêutico é submetido mediante ao julgamento desses crimes. Então, geralmente, as penas elas variam de detenção, né, de 2 meses a 1 ano, e aí dependendo do crime e dependendo de toda a situação que será avaliada em julgamento, tá? Pode variar de até 1 a 3 anos, tem algumas que variam de mês a ano, né, de 2 meses a 1 ano, algumas são sujeitas a não só a detenção, mas também multa, né, além da detenção, a multa. Então, o farmacêutico ele pode sim ser julgado na esfera criminal, tá? São poucas as situações, mas elas existem. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Sobre essa responsabilidade penal do profissional farmacêutico. Eu sugiro que vocês assistam um vídeo do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, né? Que fala muito sobre questões éticas, fala sobre responsabilidade civil também e penal. E não deixe de complementar os estudos com a literatura sugerida, que vai ser muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Bons estudos e até a próxima!